Paz e bem, sou Valmir Peixoto, em nosso canal Estudando Consciente, fazendo o último vídeo desse ciclo anual, 2022, e se tudo transcorrer dentro do que é correto, certo, da lei divina, estaremos juntos novamente, encarnados, fazendo novos vídeos, compartilhando no Evangelho que os discípulos de Jesus deixou escrito, os ensinamentos dele, fala, sobre aceitar, mais ou menos essa palavra, para não estar escrito, é aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Senhor e Salvador, serás salvo tu e sua família, sua casa, Aí tem outros dizeres parecidos, Diz que a salvação não vem pela obra, mas sim pela graça, pela fé. Mas mudaram-se muitos ensinamentos, primeiro foi o imperador de Roma, um deles, que manda tirar sobre a reencarnação, porque, já comentamos aqui várias vezes, ele casou com uma mulher que tinha um prostíbulo, Hoje em dia se fala casa de massagem. E ela casou com ele e tal. E as prostitutas diziam que o maior cargo do império era ser prostituta. Então ela vai, como ela manda matar elas para calar. E o povo se professava abertamente, naquela época, sobre a reencarnação, e que ela teria que reencarnar para reparar o mal que ela fez a si mesma, que primeiramente faz o mal a nós, e ter tirado ali, ceifado a vida das companheiras dela. E ela então, como o homem é a cabeça do lar e a mulher é o pescoço, vira para onde quer, estava reunido um concílio dos bispos da Igreja Católica. Ela fala para ele determinar que retire, da Bíblia. E outras mudanças também, eu não encontro mais algo que eu estudei quando eu estava na Igreja Católica, que eu estudei o Torá, que as igrejas cristãs dizem que é o Antigo Testamento, o Evangelho. Então não tem mais. Acrescentamos na vida passada e hoje alguns retornam a modificar o ensinamento do Cristo Jesus. Mas aí eu pergunto, há salvação ou evolução? Jesus nunca falou sobre salvação. Nunca falou sobre isso. Acreditar em mim, que eu sou Deus e serás salvo. Não. Então, podemos entender que naquela época se dizia salvação porque era um termo. Aí os kardecistas que estiver ouvindo vai dizer, mas Kardec, a Igreja Católica, não sei se ainda fala, ela dizia que fora da igreja não há salvação. Gente, está aparecendo aí minha sombra porque eu não sei, ainda não adequei o lugarzinho direitinho para fazer filmagem, tá? Então é meu duplo que está aparecendo aí. Tem que ver como é que faz a iluminação. E, voltando ao que interessa, Então Kardec vai para, de repente, a modificar, a confrontar a Igreja Católica, ou não sei. Ele diz que fora da caridade não há salvação. Ele quis mostrar que não é a igreja, não é a religião. Então, fora da caridade não há salvação. Ele usou esse termo, que o termo autoconhecimento não estava, E não estava ainda, assim, no Ocidente, bem implantado o conhecimento sobre a reencarnação. Mas fora da caridade não há salvação.
Muitos podem se basear, que eu não encontro mais, se eu não me engano foi João Evangelista que falou, mostre-me tua fé sem obra, que eu te mostrarei através da minha obra a minha fé. Pois a fé sem obra, ela é morta. Então, mas aí a caridade. Primeiramente, a caridade que eu tenho que fazer para comigo. Paulo de Tarso lá, lembra o último vídeo que nós fizemos? Eu acho que foi o último, não, foi o penúltimo, sobre o amor. Ele disse que podemos falar todas as línguas dos homens, se pudesse até a língua dos anjos. Né? Ter toda a sabedoria, toda a ciência, todo o conhecimento, toda a profecia, né? Todos os dons da mediunidade, como Chico Xavier, um médium completo, e poderia ter a fé que pudesse transportar as montanhas e lançar tudo lá no mar. Mas ele dá um detalhe, se eu não tiver amor, nada vai me adiantar. Então a caridade sem o amor, ela não é válida. Mas então, por que criar a salvação? O que é salvar? Você vai lá, procura no Google, nós vamos entender. Salvar, o que eu entendo, aquela pessoa que não tem condições de fazer algo para si, para sair de uma situação, precisa que o outro vá salvá-la. A pessoa cai no mar, cai no rio, vem aquela tromba d'água que dá lá na nascente, né, no alto, às vezes da montanha, ela vai levando tudo. Ou no mar, cai no mar, o mar está agitado, por mais que ele saiba nadar, ele não consegue sair da correnteza. Aí entra o salva-mar, diz que é salva-vida, salva-mar. São os bombeiros treinados, diga de passagem, os bombeiros brasileiros, principalmente os carioca, dado como os melhores do mundo nessa operação. Estão aqui de parabéns, né? Usam um helicóptero, aquela sacola de rede grande, usam um jet ski para salvar a pessoa, porque a pessoa não tem condições de sair. Se a pessoa, aquela barragem que estourou em Brumadinho uns anos atrás, lembra? O salva-mar, né? Os bombeiros do grupo de busca, resgate e salvamento atuaram, foram os vários, foi bombeiro civil para tirar. Quando cai um escombro, a pessoa também não tem condições de sair debaixo do escombro. E nesse do Brumadinho, né, lembra? Teve uma, acho que foi isso, uma filmagem que a mulher estava, né, não conseguia sair, o bombeiro foi pendurado na corda, outros tinham que se arrastar para não afundar. Então, o salvamento, no nosso entendimento, meu, da família espiritual que me orienta, até de alguns outros estudiosos, o salvamento, ele não aplica no espírito, tá? Mais uma vez, aceito, respeito a opinião de quem acha que a salvação existe. Então, não é aplicado. Somente, pelo menos, acreditar, né? Porque nós já explicamos que o Divaldo falou que acreditar é diferente de saber. Eu acredito que eu sei ler, não sei. Eu sei ler, a gente sai lendo, tudo está escrito na rua. Então eu não acredito na reencarnação. Eu sei que existe a reencarnação. Então aquele que crê pelo menos sobre a reencarnação, nós reencarnamos, assim nós aprendemos no Espiritismo kardecista, com o ensinamento que Kardec deixou do Pentateuco, não teve tempo de pesquisar muita coisa, né? Ele parece que desencarnou, não sei se foi entre 48 e 50 e poucos anos, não lembro bem. Portanto, depois de 40 anos, reencarna como Chico Xavier. Então, ele não teve tempo de muita coisa para pesquisar, detalhar, esmiuçar, porque ele disse fora da caridade. Então, nós sabemos que a reencarnação é para evoluir. O espírito evolui através da reencarnação. Isso é da base
do Espiritismo, da doutrina que Kardec codificou, que não era para ser uma religião, era para se estudar em todas. Mas, vamos lá, vamos bater no tema, que eu às vezes desvio muito. Se nós reencarnamos para reparar o mal que nós fizemos, primeiramente a nós, a mim, aquilo que eu fiz, né, o desequilíbrio do meu universo interior ou meu cosmos interior. E daquela pessoa que eu acabei ferindo, prejudicando, então eu necessito reparar. Se eu reparo e se eu me modifico através do autoconhecimento para saber quais são meus defeitos de caráter, lá no Espiritismo é dito a reforma íntima, existe um livro, não sei se o nome correto pronunciar, Hermans de Fou, que fala sobre a reforma íntima sem martírio. Então, se nós devemos, no autoconhecimento, saber nossos defeitos de caráter e nossos conceitos, crenças e valores, se condiz com a lei divina moral, e se aplicamos a lei natural, a princípio é a lei da morte do corpo físico, ou se nós aplicamos o conceito da sociedade, as crenças da sociedade, das religiões que coloca sobre nós. Um conceito, estava com esse conceito na minha mente e fugiu o conceito que eu ia mostrar, né? Então vamos lá. O conceito que a sociedade implanta, um deles é: o negro é inferior ao branco. É mentira. A mulher é inferior ao homem. É mentira. Que o homossexualismo é coisa do demônio. É sem vergonhice, é doença. O alcoolismo, eu pensava assim também, que era sem vergonhice. Mas é doença. O alcoolismo é doença. O homossexualismo não é doença. Então, esses são um dos conceitos que a sociedade emprega. Levar vantagem, lembrei. Que a verdadeira mulher bela é aquela magra. Que parece, não estou criticando nem ofendendo, de tão magra, que quase não tem, né, assim, tão magra. Eu brincava muito com um amigo que ele é magro. Eu digo assim: olha, você não precisa nem tirar. Antigamente era raio-x. É só botar você contra uma lâmpada bem potente que te vê. Ele era magro porque é magro. O metabolismo dele é rápido. Ele não engorda. Até hoje. Então a gente brincava assim. Então eles incutiram na mente das mulheres, de alguns homens, que a beleza é a mulher magra. Modelo a ser seguido. Isso é um conceito que antigamente não era. Pessoas que têm a idade assim, eu já mais tempo de vida, as mães brigavam com a gente. Menino, você tá magro, come. Então era comida, né? As mulheres eram assim, eu gosto de dizer que com excesso de gostosura, bastante tecido adiposo. Até os orixás femininos não é representado assim esbelto, né? Como está a imagem de mãe Yansan. Não, porque nem o Xangô seria representado magro. Eu não tenho mais a imagem de Xangô, mas vamos dizer, de Pai Omulu. Essa imagem aqui seria. Porque os reis daquelas épocas, rainha, né, o povo que se alimentava bem, ostentava-se como gorda, né? Bastante gordo. Não aquele que faz mal à saúde, né? Mas tinham, né? Não era magras. Então é um conceito da sociedade que nós devemos modificar. O levar vantagem, né? Fulano desvia dinheiro, eu também vou desviar. Fulano prejudica, eu também vou prejudicar. Não, esse não é o conceito. É o conceito que nós devemos renovar através da lei moral divina. Então, partindo desse princípio, não somos salvos.
Porque nós, como seres chamados inteligentes, temos o raciocínio, sabemos o raciocínio lógico, discernir, que nossos irmãos pequenos que estão passando no reino animal, eles são inteligentes. Mas é igual a nossa criança física, né? Que elas estão evoluindo essa personalidade. Então, eles não têm como, assim, discernir uma criança, ela enfiar o dedo na tomada, ela vai tomar um choque. Se ela dependurar na janela, que ela vai cair, se a janela não tiver grade, vai despencar. E quando ela se cai, a gente vamos lá salvar ela, vamos lá tirar ela, né? Do chão. Agora, nós que temos uma consciência, tem os adultos que passam por partes que não conseguem raciocinar por um motivo de reparo. Mas vamos lá ter. Então, o princípio que eu cheguei à conclusão há um tempo, que não é aplicado esse tipo de salvar. Porque que graça teria, né, diz que Jesus, os cristãos, que Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Então, que graça tem? O cara, ele faz um montão de besteira. Então, no lei de morte, ele vai receber a tremoção dos enfermos que a Igreja Católica dá. Vai ouvir confessar. E lá na Igreja Protestante, basta confessar seus pecados, né? Confessar, né? Que Jesus é seu Senhor Deus, ter fé nele, que será salvo. Até esse dia eu estava vendo um vídeo de um dos estudiosos de Umbanda, acho que era, que dizia que se ama, ou foi uma gravação de uma entidade, ama Jesus porque Jesus é o Salvador. Mas se Jesus não fosse o Salvador, será que se amaríamos? Então, eu estava assistindo, diz que a vida imita a arte. Para mim, a arte mostra o que é a vida. Eu estava assistindo uma série, eu assisto muitas séries, filmes, né? Quando eu sinto muita dor de coluna, eu paro de fazer as coisas, eu tenho dores crônicas da coluna, a coluna que tem, né? Aí eu sento, deito no sofá, ligo, vou assistir. Eu estava assistindo uma, acho que era americana, de um grupo, né, de polícias, DEA, de narcóticos, que atuam, tem autorização para atuar no solo mexicano. E tinha, vamos criar o personagem. O Patolino era católico e o Pernalonga não. Só que o Pernalonga era chefe do Patolino. Para mim não dá um nome ser humano e poderia dizer José e Pedro, João, né? Mas aí pode alguém ouvir e sentir assim, hoje em dia tudo é ofensa. E foram numa cidade que era dominada. E aquela igreja católica, o padre era obrigado, para sobreviver, esconder as coisas do traficante. E na troca do tiro, um dos chefes foi baleado. Também correndo risco de morte, foram para dentro, os capangas começou, dizimou a maior parte. Sabe como é que é filme americano? Dizimou um bocado dos policiais, sobrou esses dois, que estavam escondidos na igreja. E eles queriam o chefe, o cabeça mesmo, né? O barão. Mas aí vamos trocar, é o Alfrazino, que acho que é o cara que é bandidão no desenho. E o Alfrazino estava lá sofrendo, né? Para desencarnar. E ele era católico, ele queria a extremoção dos enfermos, unção dos enfermos, para confessar e Jesus receber ele no reino de glória. O cara matou, estuprou, esquartejou, fraudou, viciou forneceu droga para muita gente. Então vou confessar, estarei salvo. Jesus me salvará, porque no lei de morte eu confessei tudo o que eu fiz.
E o Pernalonga não, era o chefe, não queria. Prendeu, amarrou o padre não dar aos emoção dos mortos lá. Acho que é isso, dos infernos. E Patolino então ficou bravo. E queria, esse que era católico, ele achava que tinha que dar lá o sacramento ao criminoso. E depois e o chefe dele falou que não. Então o criminoso desencarnou, faleceu, e esse que era católico ficou se culpando e cobrando o chefe dele. Então vamos lá, o cara faz o que acontece, pinta e borda, só por ele ter perdido o perdão ele estará salvo? Baseamos-se naquela cena dos dois ladrões, Jesus crucificado, chamado bom ladrão, acho que é Dimas, que bom, né? Que falou para Jesus que vamos me acordando, que pudesse receber ele lá no reino. Então Jesus estaria no reino dele. Então baseia-se nisso e diz que basta se arrepender para ser salvo. Então, no meu entendimento, aquele que sabe que existe a reencarnação deve rever os conceitos. Não é a salvação, é a evolução. Até o momento dele, não acredite no que eu estou falando. Vamos procurar raciocinar e nós encontraremos ajuda na espiritualidade. Então, tudo não é o externo, mas se tudo é o interno. Toda resposta, toda a preparação para evoluir está em nós. Então, no nosso entendimento, de muitos outros, não existe a salvação. Existe a evolução. Evoluir. Lá no Espiritismo nós aprendemos que evoluímos o princípio no reino mineral a chegar a ser Cristo. Então, vamos parar, vamos pensar. Espero ter podido passar, assim, com vocês, o que eu entendo sobre a evolução. Se gostaram, deixe seu joinha, seu like, seu gostei. Compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, ajude a divulgar. Deixe na sugestão, lá no comentário, sua sugestão, seu elogio, sua crítica, uma sugestão de um tema que vocês querem, pergunta o que não entendeu e nós estaremos aqui a fazer. Que nessa passagem de um novo ciclo para 2023 é meramente uma contagem de tempo para que nós não percamos e vivemos numa dimensão temporal. É só mudar o calendário, mas a melhoria está em nós. Não se esqueça, está tudo dentro de nós. Se será um bom ano, um bom dia, ou o melhor ano, um melhor dia, depende de cada um de nós. O amor que existe em mim saúda o amor que existe em você. Até a próxima.